Fala pessoal, mais uma live, né? Mais uma da série Ciladas na Mente. Que na verdade o tema de hoje também vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa cilada, né? Essas ciladas que a mente nos prega. Deixa eu trocar a musiquinha aqui. Ei, Pri! Boa noite, querida. Tudo bem? Então, vem falar um pouquinho sobre essa questão, né? Da zona de conforto versus o outro tira minha paz. São dois pontos de vista. Ei, querida, boa noite, bem-vinda. São dois pontos de vista muito interessantes, porque ao mesmo tempo são paralelos. Paralelos. A questão da zona de conforto, como eu falei na última live, eu quis até fazer essa hoje de novo para falar também sobre esse tema, porque eu acho muito relevante para a gente começar a entender alguns processos que acontecem dentro da gente, né? E fora também, porque hoje nós vamos falar um pouquinho de fora, né? Ei, Wanda, boa noite, bem-vinda. Então, a questão da zona de conforto, né? A zona de conforto é um estado que a gente está mais inerte, né? Mais inerte em movimentar algo que seria importante pra gente, né? Como simplesmente ler um livro, como simplesmente uma prática de autoconhecimento, como a respiração, a meditação, né? Aqui eu não tô falando, eu vou falar sempre sobre dentro. Nunca vai ser sobre buscar coisas fora, tá? O autoconhecimento para mim semana passada eu falei sobre o autocuidado, né? E sair da zona de conforto para mim é uma coisa mais interna, é como crescer por dentro. Sempre eu vou estar falando aqui de formas de crescer dentro, não fora, não no aspecto que o outro veja, sempre no aspecto que você perceba e que você sinta, principalmente sentir, né? Então, a zona de conforto é um estado complexo, né? Muitas pessoas me procuram na mentoria porque estão assim no estado que não estão aguentando mais algum tipo de coisa, algum aspecto. Às vezes nem sabe o que é direito, acha que é só ansiedade, acha que é só medo, mas normalmente é um mix de coisa, né? A gente não tropeça na montanha, a gente tropeça em pedrinhas, né? Então aquilo são várias pedrinhas que vão crescendo e transformando na montanha. Então, como que é o nosso processo aqui na Terra? Vou falar sobre esse processo nosso processo evolutivo, para vocês entenderem essa questão do outro tirar a paz, né? Então, a gente vem no processo, a gente é fecundado pela nossa mãe e pelo nosso pai, aí a gente fica 9 meses na barriga da nossa mãe, aí a gente nasce. E esse processo de fecundação é um processo diferente do que a gente estava antes. Né? Antes a gente era metade nosso pai e metade nossa mãe. E ali aconteceu uma fusão. Já é um movimento, já é uma ação. Né? Precisou de um movimento dos nossos pais e o movimento da concepção ali e depois a gestação. E na hora de nascer, também precisa de um movimento, né? Fora os 9 meses dentro da barriga. Sempre em movimento, cada dia, cada hora, né? A criança tá ali crescendo, 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 acontecendo um movimento interno dentro da gente. E aí a gente nasce, né? Outra ação, outro movimento, outro processo evolutivo, né? Sempre crescendo, né? A gente tem que abrir essa percepção, né? É um movimento que cresce, né? Então, a gente vem na escola, né? Vamos lá para o período da escola. Ei, Neuza, boa noite, querida.
Aí a gente vem crescendo, né, infância, pá, aí entra no período da escola. Aí a gente tá lá no prézinho, né, aprendendo o A, o B, o C, e aí a gente aprende, e aí passa de ano, né, no prézinho acho que nem tem esse negócio de repetir ano, né. Aí a gente vai pro primeiro ano, e assim vai. Eu nem sei como é que tá o processo de educação hoje na escola, porque meu filho também está no último ano do ensino médio. Eu não sei como é que é o prézinho aí hoje mais, eu tô lembrando da minha época, que tinha um pré e depois a gente já ia pra primeira série. Então é um processo evolutivo também, e a gente vai crescendo também. Boa noite, querida, bem-vinda. Então, aí a gente vai crescendo também, né? Então a gente vai passando por um processo evolutivo, crescendo, crescendo, passando de ano, passando de ano. Só que aí chega num processo que de repente a gente pode tomar bomba. Ó, não aprendi aquela matéria direito, vou ter que repetir de ano. Né? É triste, é dolorido, é sofrido. Ai, meus colegas todos passaram de ano e eu reprovei, né? Mas também é por quê? Porque naquele processo ali, naquela matéria, eu não consegui ir para frente. Então, para me aperfeiçoar naquilo, eu vou repetir de ano, né? E assim vai. Isso é a nossa vida no segundo grau, a nossa vida na faculdade. Então, quem tá lá na faculdade está mais avançado do que quem tá aqui no prezinho. Né? E aí vai, porque também idade diferente, processo evolutivo diferente, e assim vai a nossa sociedade e a humanidade se desenvolvendo, crescendo, aprendendo, não é mesmo? Então, a zona de conforto é um processo que agarra aí, né? Se eu estou na zona de conforto, quer dizer que essa movimentação, esse acontecimento, a vida não está fluindo através de mim. Né, de uma forma que está me fazendo crescer, que está me fazendo expandir a consciência, que está me fazendo modificar, sair de um estado e ir para o outro estado, né? Um estado de movimento, um estado de inércia, na maioria das vezes, e ir para o estado de movimento. Muitas vezes é só um período também, né? Que a gente precisa passar, às vezes a gente fica meio perdido e fica sem saber para onde ir. Normal, aí não é zona de conforto. Aí é uma maturação no ser, né? Que a gente precisa maturar, passar por um processo ali para crescer, né? Então, a zona de conforto é aquele estado assim, que se eu movimentar, eu sei que eu vou estar fazendo uma ação boa para mim, mas eu não estou movimentando naquela área. Eu sei que eu vou estar fazendo um bem, né? Igual hoje, por exemplo. Eu não pedalei de manhã, que eu pedalo todos os dias de manhã. E aí eu não sei se ia dar tempo de eu fazer algum esporte, mas porque eu sei o resultado que aquilo vai me causar, eu me mobilizei e fiz uma caminhada. Não é o que eu mais gosto de fazer, caminhar. Eu prefiro pedalar, prefiro um monte de outras coisas do que caminhar. Mas eu me movimentei e caminhei. Então, por quê? Porque o resultado daquela caminhada vai ser bom para mim. Por mais que eu não queira fazer esse movimento, eu faço porque depois eu vou receber o benefício daquilo. Então, essa é uma ação para sair da zona de conforto. Então, a questão do outro tirar a paz, né? Eu tô aqui em paz na minha zona de conforto. E aí chega uma pessoa e fala, fulano, implica com você, te julga, te critica em algum aspecto. Muitas vezes, isso é uma coisa sua, um reflexo seu, para te tirar daquele lugar. Às vezes é necessário uma movimentação externa até você para te tirar daquele lugar, para se movimentar, né? Porque muitas vezes as pessoas tô na paz, mas está na paz de qual jeito? Porque se a gente está no processo evolutivo aqui, tudo é crescer, tudo é crescer. E se eu tô na zona de conforto, não tem um crescimento ali, né? Se eu sou um fruto de uma árvore, e a ideia é que aquele fruto tem um monte de sementinha, né? Se aquele fruto cai debaixo da árvore, ele apodrece e não germina, porque debaixo de uma árvore frondosa, os próprios frutos não conseguem gerar vida, porque um atrapalha o outro no desenvolvimento. Então, assim, eu preciso estar em movimento para poder crescer, né? Sair de um padrão, para poder evoluir, para poder ter movimento, ação. Então, esse estado assim de falar, muitas pessoas falam, eu vejo ultimamente, eu tenho visto muitas pessoas falando assim, não deixe fulano tirar sua paz, não deixe, isso tirou minha paz.
Ah, fulano tirou minha paz. Gente, a paz é inerente a alguém querer tirar ou colocar. Ninguém tira a sua paz, ela é sua. É um estado. Se aquilo que a pessoa sugeriu ou falou te incomodou, é porque tem alguma coisa que você não está olhando direito. Você não está fazendo uma investigação interna. Precisa muito ter vontade e humildade para escutar o outro e trazer aquilo para dentro e ver se é verdade. Até para você falar assim, não, isso não é verdade. Isso não tem a ver comigo. Isso não fala sobre a minha verdade. Vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, eu tenho percebido, assim, esses adolescentes hoje, né? Eles vivem na internet, no joguinho, jogando. E meu filho não é de menos, né? Ele também tá nessa idade de 17 anos e adora ficar jogando. Ele passou uns dias na casa da minha mãe e isso já estava me incomodando, mas eu não tinha tomado nenhuma ação. Uma ação assim, eu sempre falava alguma coisa com ele para ele ficar atento, mas eu nunca tinha tomado uma ação de fazer algum movimento para tomar o celular, alguma coisa assim, ou restringir algum horário. Eu ainda não tinha tomado essa ação, esperando que ele percebesse que já estava demais, mas é bem complicado isso, né? Então ele passou uns dias na casa da minha mãe virou para mim e falou assim: olha, o João tá muito no celular, ele não tá nem escutando o que a gente fala. Isso eu já tinha percebido. Mas eu não tinha tomado nenhuma atitude quanto a isso. Por quê? Porque se eu tivesse tomado uma atitude, ia ter uma discussão, ia ter que ter uma movimentação meio, né, mais acalorada. Por quê? Porque ele não ia gostar. Então, o que acontece? E eu estava na zona de conforto, entre aspas, porque eu estava estudando muito, atendendo muita gente ao mesmo tempo, e isso acabou me tomando muito tempo. Além de estudar, fazer curso, preparar curso e atender gente, e acaba que, tipo assim, eu tô nesse foco total esse ano. Esse é meu foco, trabalho, ação. Ei, boa noite, orquídeas. Então, esse é meu foco hoje, esse ano, por exemplo. É o foco de trabalho, meu foco. Então, isso ia me tirar um pouco do foco, eu ia ter que focar nele, não é mesmo? E apesar de que eu passei anos e anos da vida focando nele, abrindo mão de trabalho, abrindo um monte de coisa. É uma maneira de evitar conflitos. Então aí escutei minha mãe, né? Escutei minha mãe, beleza, aí cheguei em casa, pensei assim: o que eu com 13 anos de idade, com 17 anos de idade, eu gostar de que minha mãe agisse comigo. Porque eu nunca gostei da forma que a gente é tratado enquanto nessas idades. Então eu me coloquei no lugar dele, mas mesmo assim com aquela correção necessária que precisava acontecer. Né? Que ele vivia de fone, a gente tinha que ficar gritando aqui, gritando ali, nada dele escutar. Ei, boa noite, querida. E eu gritando o menino pela casa e nada dele escutar, porque eu tava com fone escutando música. E na minha época eu não tinha fone, mas não era igual hoje, né? E eu escutava muita música. Então o filho também não tem a quem puxar, né? Mas eu fazia todas as minhas tarefas. Não tinha esse joguinho igual tem hoje, da forma que é. Então o que eu fiz? Eu pensei, me coloquei no lugar dele, mas mesmo assim, numa ação que eu deveria tomar, sentei com ele e falei com ele: olha, isso está te conduzindo para esse lugar, você está distraído, você está desconcentrado, sua cabeça está voltada para isso, que é um vício, igual de droga, viu, gente? Igualzinho droga, igualzinho cigarro, que te chama para aquilo, tá? O jogo... Tem um monte de coisa que é viciante pra gente, que a gente precisa sempre estar se observando. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. E aí eu tomei uma ação, falei com ele: ó, vai usar o celular de tal hora, vai fazer sua obrigação, vai fazer um esporte, vai fazer o que for, mas não vai ficar esse tempo todo no telefone. E aí tô acompanhando. Abri mão um pouco de novo do trabalho, do foco que eu tinha, nem precisei de muito, né? E comecei a acompanhá-lo mais. E ainda percebi uma coisa assim que é muito importante, que eu sempre fiz, que eu fazia antes, que eu não estava fazendo mais. Porque a gente acha que filho cresceu um pouquinho e já está totalmente independente, né? Voltei tipo, eu chamava ele para pedalar comigo.
para fazer as coisas comigo. Ele sempre, não, não, não. Aí eu pensei, me deu a eureka, assim. Eu não consigo mais trazer ele para o meu mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para o mundo dele. Um pouco. Só para ver como é que tá a mentalidade dele, o raciocínio, como que tá o relacionamento com as pessoas, com os outros, né? E aí comecei a ir pro campo de futebol que tem aqui e assistir o jogo. Aí eu comecei a jogar. E agora eu sempre tô jogando bola com eles, com ele, com os coleguinhas. E eles adoram que eu jogue, gente, vocês acreditam? Tô arrasando no futebol. Mas eu sempre gostei de esporte, sempre fui muito de esporte. Sempre, desde pequena. Sempre amei dançar, sempre amei ginástica olímpica, sempre amei esporte. Eu sempre fui do esporte, assim. Então, jogando futebol com ele, o que aconteceu? Isso nos aproximou muito. E aí me deu a oportunidade de ver como é que ele tá mentalmente, como que ele tá no jeito lá dele, né? Então me tirou da zona de conforto, mas se eu continuasse nessa zona de conforto, querendo não enxergar o que isso, mulher tem esse poder de ver lá na frente, né? O que isso com o tempo causaria, né? Esse vício, excesso de jogo. O que isso poderia causar? Eu acredito que bem não seria, né? Uma coisa boa não seria. Com certeza algum tipo de prejuízo vai causar, né? Então, quando o outro muitas vezes aciona a gente de uma forma positiva, de uma forma a acrescentar, vale a pena observar e escutar, né? Muitas vezes a gente não está percebendo, né? Não está percebendo o caminho que a gente está conduzindo a nossa família, igual eu tô falando com vocês aqui do filho, né? É bom observar, é bom ter um olhar externo, às vezes, para te aconselhar, para te mostrar, olha, precisa ser olhado isso aqui. Outra coisa que aí, que também eu não considero que tira a paz, que simplesmente um comentário esdrúxulo de alguma pessoa que não te conhece. Que ela está projetando na própria história dela você. Isso acontece demais, gente, demais. E esse ano eu tenho percebido isso muito, muito, muito. As pessoas projetam muito em si mesmo a vida do outro. Muito, muito. Então tem muitos processos que eu acompanho aqui, né, das pessoas, terapias e tal. Então a gente vê, não nessas clientes, mas muitas vezes nas pessoas fora, que comentam alguma coisa comigo sobre essas questões de terapia e tal, você vê a pessoa projetando nela mesma, o sofrimento dela mesmo. Nossa, essa pessoa não vai conseguir resolver porque eu não consegui resolver meus problemas de infância, de aceitação. Ah, eu aceitei, claro que eu aceitei, mas com aquela raiva da vida que levou. Então, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes as pessoas estão sempre projetando as próprias histórias na realidade. Os próprios medos, os próprios traumas, né? Igual criança, não sobe na árvore que você vai cair, porque eu caí. Ah, eu não ando mais de bicicleta, ninguém anda mais de bicicleta perto de mim, porque um dia eu caí e arrebentei todo. Então não deixo meus filhos andarem de bicicleta, né? Eu não vou fazer aquilo mais e aconselho todo mundo a não fazer porque não foi legal para aquela pessoa. Eu já fiz muito isso, nossa. Porque a experiência de cada um é cada um, a gente não pode projetar no outro qual é a minha experiência, porque somos muito individuais, muito únicos. Como que a gente pode querer projetar na vida do outro, na história do outro, a minha experiência? Tem coisas que se relacionam, e isso é lindo, mas se eu tô sempre puxando o freio de mão e projetando a minha história na vida do outro, né? Então muitas vezes as pessoas fulano tirou a minha paz. A pessoa nem te conhece, gente. Nem conhece. Como que ela pode tirar sua paz? Ninguém tira a paz de ninguém. Se aquilo tá me perturbando, precisa ser olhado. Igual eu falei para vocês, respira, olha para dentro.
Olhar de verdade, não é fingindo, não gosto daquela pessoa, não vou escutar o que ela tem que falar. Não! Respira, escuta. Um exercício que eu mais tenho feito ultimamente é isso. Escutar até as pessoas que eu não... Tipo, não tinha nada para acrescentar, mas falou alguma coisa que, quem sabe eu não preciso olhar para isso e desbloquear isso em mim. Porque a próxima vez que eu escutar não vai me incomodar. Né? Então é muito importante ter cuidado nessas questões. Como que o outro tira a sua paz é um estado inerente seu. Gente, tem um exercício que eu me fiz esses dias que é muito interessante. Se a gente tirar toda essa bagunça da nossa mente que a gente tem diariamente, toda essa confusão, todo esse trabalho, tudo, tira tudo. Vamos fazer esse exercício aqui, respira. E faz esse exercício. Imagina tudo saindo, tudo que você pensou hoje, tudo que você está pensando agora, saiu. Saiu, vai tirando. Ansiedade, correria, tensão do trabalho, tira, vai tirando aí. Tira. Faz de conta que você está jogando fora, assim, joga tudo fora. Respira. Percebe seu corpo todo. Aí eu tirei tudo isso. O que sobra? Gente, sobra a coisa mais maravilhosa que é inerente ao ser humano, a paz. Quem sentiu um sair mesmo? Quem sentiu aí um vazio depois que tirou tudo isso? Gente, a gente é a paz. O que tira a paz da gente? As ciladas do cabeção. Eu achar que o outro tá tirando a minha paz. Ninguém tem esse poder, a não ser você mesmo. Se o outro tá tirando a paz, a responsabilidade é de quem? Minha, que cedi, que deixei. E que às vezes aquilo é impulsionar para ir para frente. Né? Outro dia eu estava vendo um professor de yoga muito doido lá nos Estados Unidos. Muito doido mesmo. Ele não é americano, ele é indiano, foi para os Estados Unidos, ensinou yoga para as pessoas lá e teve um problema lá, doido lá, e ele foi ter que ser retirado dos Estados Unidos. E um carinha que começou a fazer yoga com ele, aquelas salas quentes, eu não sei o nome não, umas salas quentes que ele... Ei, Ana Paula, boa noite, querida. Ei, Flavinha, boa noite também, querida. Bem-vinda. Então, essas salas, umas salas quentes, que eles põem a temperatura altíssima e a pessoa faz yoga lá dentro. E começa a suar e tal. E esse cara era bem gordinho mesmo. Aí ele falou assim que começou a fazer yoga porque eles criticavam ele porque ele era gordo. As pessoas não têm noção do que elas estão causando. Mas olha o resultado bom que ele alcançou, pegando isso como essa raiva que ele estava dessas pessoas como ferramenta útil para ele. O cara emagreceu, magrinho, professor de yoga. E super saudável. Então, assim, se a gente pegar muitas coisas que a gente escuta e colocar como vantagem pra gente, né? Igual... Muitas vezes a gente ano passado, por exemplo, aconteceu um episódio comigo, assim, quem quiser perguntar alguma coisa, gente, fica à vontade, tá? Quem quiser fazer algum comentário de experiência que perdeu a paz, isso é natural, isso que eu vou contar agora. Ano passado, eu passei por uma situação, assim, horrenda, que há uns anos atrás tinha acontecido um evento na minha vida que, tipo, tirou a minha paz por vários e vários meses. Eu fiquei totalmente desequilibrada, ansiosa, com raiva, com tudo. Mas eu não tinha ferramentas, não tinha inteligência, não tinha nada que me tirasse daquele estado. A única coisa que me deixava mais à vontade era me fazer de vítima na situação. E aí... O que acontece? Essa situação acabou, porque aconteceram situações no meio dessa bagunça toda que acabou essa situação, simplesmente acabou. E eu falei, bem feito, fulano tinha que fazer isso mesmo, tinha que acontecer isso mesmo, tal. Mas aí o que acontece? Deus testa a gente, aí cada vez vem pior. Se aquela situação eu não aprendi, ela volta. Só que volta mais desafiadora e volta pior. Só que dessa vez voltou. Só que eu já estava nessa vibe espiritual.
Eu já tinha um grande entendimento sobre um monte de coisas. E dessa vez que essa pessoa chegou para mim e falou assim, olha, aconteceu aquilo de novo, eu vou fazer tudo de novo. Aí eu, tudo bem. Aí eu entendi que a vida da pessoa é da pessoa, as escolhas são delas. Eu não tenho direito nenhum de interferir. Aquilo me chateou, fiquei chateada, fiquei magoada. Magoada não, fiquei chateada. Porque a pessoa não conseguia ver o que eu via. Mas tudo bem. Como nós somos individuais e únicos, cada um vai ver com seus olhos, não é mesmo? Então, ela, pessoa envolvida lá na situação, e como eu já estava com um monte de ferramenta nas mãos, o que eu fiz? Eu fiz uma oração do perdão. Hoje é dia do perdão, se não me engano. Eu vi o pessoal divulgando aí, a Regina Tavares falando, acho que hoje é o dia do perdão. E hoje eu vou falar justamente sobre uma oração do perdão que eu fiz. Eu comecei a fazer essa oração do perdão. Senhor, me ajude a perdoar todas as pessoas. Ajude todas as pessoas a me perdoarem. Ajude-nos a perdoarmos uns aos outros e a perdoarmos a nós mesmos. Por favor, Senhor, amém. Por favor, Senhor, amém. Por favor, Senhor, amém. Fiz isso assim muitas vezes. Mas não foram muitos dias, não. Eu fiz isso durante uns 3 dias, só para não sentir aquele incômodo que eu estava sentindo, por causa dessa situação. E o milagre aconteceu. De novo a situação se resolveu. Se resolveu assim, da outra vez se resolveu, mas entre aspas, porque foi uma ruptura obrigatória que aconteceu. E dessa vez não. Dessa vez simplesmente aconteceram coisas que solucionaram a situação. E eu fiz essa oração acho que um dia inteiro. E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, ela falou assim, aquilo que eu te falei não vai acontecer mais, acabou. Eu falei assim, Deus é fantástico. Eu precisava liberar esse sentimento dentro de mim, essa crença dentro de mim, liberar essa energia, né? De uma forma ou de outra, eu estava envolvida naquilo ali, eu só não sabia que grau de envolvimento que é. Mas como hoje eu me coloco como responsável das situações, responsável pela minha vida, responsável pelas minhas escolhas, responsável por tudo que me acontece, aí eu posso tomar uma ação quanto a essa situação. Né? No ano passado também aconteceu uma coisa muito interessante, que eu fui na lotérica, eu acho que eu contei só para o pessoal da mentoria. Eu fui na lotérica e tinha uma fila enorme. E eu precisava fazer um processo, pagar uma conta lá na lotérica. E a atendente que foi me atender, eu coloquei meu cartão meu cartão assim na frente dela e ia pegar os outros papéis. Aí ela pegou meu cartão, bateu no vidro assim e falou assim, anda, o que você quer? E assim, não tinha um segundo que eu tinha chegado na fila. Aí eu olhei para ela e falei assim, calma, eu tô pegando. E ela sem paciência. Eu falei assim, calma, eu sou cliente. Você tem que me atender, né? Bem, você tem que ter paciência. E ela me olhou com um olhar assim de raiva mesmo e falou assim, se coloca você no meu lugar. E na hora que ela falou isso, aconteceu uma coisa tão doida, que eu senti um impacto no meu chakra. Ei, Leda, boa noite. Eu senti um impacto no meu chakra do coração e no meu chakra do estômago, no meu plexo solar. Eu senti um puff, tipo um empurrãozinho assim, sabe? Forte. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, porque isso não é normal de acontecer, né? Eu tô na fila de tive um entrevero lá com a pessoa, nunca aconteceu. E aí eu comecei, respirei, fiquei super calma, comecei a fazer o Ho'oponopono. Acho que eu comecei a enviar o Reiki, comecei a entrar na energia do Reiki e comecei a mentalizar ela no Reiki e comecei a tratá-la muito bem, com muita calma. Eu com muita calma, muita paciência, e ela também mudou o jeito dela. E aí ela terminou o processo e eu agradeci
Gratidão, Deus te abençoe. E fui embora. E fiquei com aquilo. Gente, essa mulher estranha, né? Me tratou mal, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu tava vindo de carro para casa, de repente me veio uma coisa, um sentimento assim, que eu continuei fazendo a oração do perdão, continuei fazendo, aí eu fiz o Ho'oponopono, que eu vou fazendo todas as minhas práticas que eu sinto que é necessário, eu comecei a limpar em mim as memórias que compartilhava com ela, com o Ho'oponopono. E de repente me veio a vontade gigante de chorar, e aí eu percebi que é uma pessoa que estava no meio de uma dor assim tremenda e no meio de um lugar que cheio de energia de todo mundo. Então essas pessoas que não têm uma consciência espiritual, que não têm uma consciência e acham que está no meio dos outros e está tudo normal, e está sentindo raiva, está nervoso, isso não é normal. A gente entra num ambiente, eu, por exemplo, hoje, com consciência que eu tenho hoje, eu entro nos ambientes envolta de energia positiva, envolta de amor, enviando reiki para o ambiente. Quem não é reikiano pode fazer Ho'oponopono, pode fazer um monte de coisas que é muito interessante fazer quando a gente vai para ambientes que está cheio de gente. A oração de São Miguel Arcanjo, para proteger a própria energia. Só que eu não faço mais oração para proteger minha energia, nada disso. Eu expando a energia, eu emano a energia para fora, eu encho o lugar com a energia amorosa, com o reiki, por exemplo. Eu vou para um lugar, eu envio o símbolo do reiki e fico lá, mentalizando a energia do reiki para todo mundo ali receber aquela energia amorosa. Então, essa é a virada de consciência. Eu podia sair dali e virar para meu marido e falar, nossa, que recepcionista, que atendente horrorosa, que não sei o quê, como todo mundo, qualquer pessoa faria, né? Eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi pensar o porquê daquilo, o porquê daquele comportamento, e me veio claramente o comportamento dela e uma vontade imensa de chorar, porque ela estava com a dor gigantesca. Só que essas pessoas não sabem nem que se expressar direito, então projeta no outro. A dor que está sentindo projeta no outro, como eu falei aqui há um pouquinho tempo atrás, que a gente projeta muito as nossas histórias nos outros. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Direto eu me percebo projetando. Eu tô com raiva de alguém, tô lá xingando o fulano aqui. E eu fui, pá! Caiu de novo, né, Emília? Na pegadinha do cabeção. E aí eu fico me policiando. Tem uns exercícios que a gente precisa sempre refazer. Sempre. Porque o outro não é responsável por você e pelo que você tá sentindo. E nem tem bola de cristal. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito responsável por nós mesmos. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade, porque eu vou estar quase no fim da nossa live. Então, essa zona de conforto, tem que tomar cuidado com ela. Muitas vezes a pessoa chega pra gente e dá um toque, que é realmente pra gente olhar para aquele lugar, olhar para aquela situação. Isso acontece muito, mas assim, a pessoa vem para a mentoria, por exemplo, e aí começa o processo, eu falo, olha, isso precisa ser olhado. Isso, maravilhoso. A Ileda, é Ileda mesmo, né? Ileda, eu expando a energia da pérola de Quanin em alguns ambientes. Maravilhoso. A gente, Ieda, Leda, a gente já tem uma noção de responsabilidade com o todo, né? A gente vai crescendo nessa vibe espiritual, a gente para de ficar, ai, nossa, que energia ruim, não entra ali, né? A gente movimenta, a gente está em sociedade, a gente precisa entrar, sair dos lugares. Então, porque em vez de ficar julgando o lugar, eu posso simplesmente atuar ali, enviando energia boa. Energia de Quanin, da pérola de Quanin é fantástica. E te falo mais, tem processos que eu tenho feito ultimamente no trabalho que o reiki não está conseguindo entrar em certos tipos de energia, só a chama violeta está conseguindo. Teve 2 processos que eu trabalhei há pouco tempo, que eu enviei o símbolo do reiki e não entrou. Só a chama violeta, porque ela transmuta, né, a polaridade negativa na positiva. E eu achei assim muito diferente, porque eu sempre utilizei o reiki, sempre funcionou, nunca aconteceu isso. E pela primeira vez que eu precisei utilizar a energia, eu precisei da chama violeta. Mas foi legal que funcionou também e
Parece que a chama violeta pega um pouquinho mais baixo ainda do que o reiki. Ela vai mais fundo lá, porque ela transmuta qualquer energia, né? Qualquer polaridade negativa na polaridade positiva. E também a gente está na época dessa energia, né? A gente está no período, na era de Aquário. A era justamente da chama violeta. Então eu acredito que por isso também ela possa ter um pouco mais de poder em certos níveis, né? Então, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, da Ileda, prazer, querida, da Regiane, da Priscila, de todo mundo que entrou nessa live aí, quero agradecer. E essa live vai ficar salva para quem quiser aprofundar aí no conteúdo. E talvez eu faça mais uma live semana que vem falando sobre esse tema, não tenho certeza ainda não. Mas vamos aí desmistificando todas as ciladas do cabeção para a gente parar de cair nas ciladas, tá? Então, que fique bem claro, ninguém tira a paz de ninguém. Ninguém tira a paz de ninguém. Se aquilo tá tirando a minha paz, é porque eu preciso olhar para aquilo, né? Ou olhar de verdade, para que, tipo, isso não quer dizer sobre mim. Ou, não, eu posso olhar para isso de uma outra forma. Realmente eu preciso olhar isso de uma outra forma. Eu preciso olhar para essa situação, tá bom? Então, gratidão. Tchauzinho.